Olá pessoal, nós estamos aqui num lugar muito especial, no distrito de Padre Gonzales, Três Passos, Rio Grande do Sul. E estamos aqui com o senhor Mauro Ricker, que é o idealizador, né, de todo esse projeto. E o seu Mauro então vai mostrar para nós, né, a sua casa, que ele transformou na verdade num jardim. Então na verdade a gente uniu três coisas que a gente gosta, que é gostar de flores e jardim, ter o dom da arte e adorar a genealogia. Então no ano de 2007 eu juntei as três coisas e criei um jardim temático genealógico, onde tudo que vocês vão ver no meu jardim são feitos, plantados, conduzidos pelas minhas mãos, e cada trabalho tem por trás a história, a minha genealogia, né? E aqui começa a história. Essa é a réplica da primeira casa dos meus pais. Meu primeiro calçado, que é uma conga, né? Minha primeira bicicleta, que era de madeira, mas só funcionava o cera abaixo. A gente carregava muro acima, né? Mas daí tinha o prazer de descer, né, com ela muro abaixo. Seria a segunda casa dos meus pais, né? Mas daí já era uma casa comercial, né? Essa é a réplica então do meu coleginho, onde eu fiz a quinta série forte, fiz ela 2 vezes. Muito bem. A igrejinha onde eu passei a primeira comunhão, né? Durante 4 anos, caminhava todo domingo 6 quilômetros para frequentar a aula dominical. Na época a gente fazia esses estudos aos domingos, né? Uhum. Então eu caminhava 6 quilômetros durante 4 anos. Muito bem. Então aqui, né, eu começo a narrar a história, a genealogia em artes, né? Todas as artes que eu mesmo faço, né? Aqui que a gente começa a partir da minha avó materna, Morgenstern. Morgenstern quer dizer aquela arma de guerra dos guerreiros medievais. Por minha família ser da Baviera, né? Então com certeza nós somos descendentes também dos bávaros. Então eu fiz um bávaro com o seu Morgenstern na mão. E a minha imigrante, a nossa imigrante Morgenstern é Filipina Koch, também da Baviera, né, de Missenbach, lugar onde casaram. Então Koch vem ser cozinheiro. Então eu fiz ela como cozinheira, mas também com sua arma de guerra na mão, né, que é o rolo de massa. A gente coloca tipo a minha avó, né, Morgen, casado com Alfredo Swarovski. Aí o meu bisavô é Adolf Morgen, casado com Florentina Schroeder Maus. Daí o triavô é Jacob Morgen com Berta Dati. Aí o imigrante então é o Peter Morgen e Filipina Koch. E os pais deles aí começam a aparecer aqui, né? Aí já tá os pais deles, né? O pai e a mãe do meu imigrante tinham o mesmo sobrenome. Eles não eram primos, mas parentes não muito distantes. Bom, a minha família Morgen, então, ela casou dia 21 de nove de 1847. No lugar chamado Missenbach, na Alemanha, né, que é na Baviera. Chegou em 11 de 5 de 1851, se estabeleceu, hoje seria Walachei Morohoit. Aí no ano de 1884 foram para Marquês de Souza, onde nasceu meu bisavô, e aí no ano de 1900 eles adquiriram 2.400 hectares de terra, hoje seria Lagoa Três Cantos, Colorado e Tapera. Então, em 30 anos, eles abandonaram todas essas terras, né, porque na época eram improdutivas. Hoje, a terra mais rica do estado do Rio Grande do Sul é aquela região de Nome Toque, onde eles tinham essas 2.400 hectares de terra. Pelos estudos aí do seu Mauro, eles são descendentes do rei Frederico II, que das cruzadas fez a terceira. E aí aqui começa a divisão, né? Então agora eu começo a narrar a história da família Ricker, que é o meu sobrenome, ou seja, a partir do meu pai. A nossa família Ricker começa no ano de 1828. O meu imigrante veio ao Brasil como mercenário do imperador, né? E ele só aparece no Rio Grande do Sul registrando um filho, tipo, batizando um filho, né? Em 1836. Durante 28 a 36 a gente não descobriu ainda onde ele estava. Mas a viúva com a qual ele se casou também era um mercenário e ele foi morto na Guerra dos Farrapos. Então, quase 100% do começo da Guerra dos Farrapos, ele participou, né? Provavelmente mais do lado do Império, né? Não do lado dos Farrapos. Então, aqui a minha bisavó já é praça, né? Então, daí dos praças eu vou para os Heilmann, aí vou para Seckler, vou para Schenkel,
E assim a gente vai narrando. Até o número 7 coloquei o nome de todos dentro da genealogia rica. Mas para o 11 a gente já avançou pela minha imigrante, que é Schenkel, né? Então eu cheguei a um 14º avô. Aqui tem uma história bem legal. O meu pai, ele tinha um sonho, um desejo que um filho fosse fazer teologia. Então nenhum dos filhos que ele teve realizou o sonho dele, né? Porém agora ele tem 3 netas casadas com teólogos. Então em linhas tortas se realizou o sonho. A gente é considerado um artista aqui no Três Passos, né? Mas Deus também me presenteou a minha esposa é Künstler. Künstler é artista. Kunst, arte, Künstler é artista. Mas daí vai do Kunst, que é arte, vai sair os demais sobrenomes, né? Ginzel, Konzeler, né? Tudo bem. É que nem Schuh, sapato, daí vai ter o Schuster, vai ter o Schumann, o Schumacher. Eu faço bastante brincadeira no jardim. Na minha genealogia tem o Hahn, que é galo. E a esposa tem Hunhof, que seria o terreiro das galinhas. Acharam bem, né? E O senhor já disse isso para ela? Ela não brigou com o senhor, não? A minha frau, ela é bonita, diz a von Perscheia. Per seria um pêssego. Viu? Só uma pergunta, senhor Mauro. Quanto tempo o senhor se dedica a esse trabalho? A gente, depois que adquiriu o terreno, né? Então antes de construir a casinha, a gente fez um jardim. Mas que ele virou temático, genealógico, então é 2007. Aqui são os Avós de número 7. avós de número 7. Se você buscar todos eles, você tem 510, até os avós de número 7, todos nós temos 510 anos passados. Mas eu vou colocar até o número 20. Provavelmente essa semana que vem vai ser colocado quantos avós nós temos até o número 20, mas passa de 2 milhões. Por isso que a minha família, que nem você tem close, eu tenho 2, mas provavelmente tu ir para trás tu vai ter também várias vezes. Se for de uma mesma região, com certeza nós vamos se encontrar num casal. Porque começou em um e se abriu. E nós agora estamos fazendo a regressão. Então, se nós chegar até o avô, todos os nossos avós de número 10, nós vamos ter vários e vários casais que eles são também nossos avós de número 12, 13, 14. Então, ele vai chegar a uma altura, ele vai voltar ao normal. Não peguei, gente. Quebrei aqui a folhinha. Meu Deus. Isso aí é que a gente está trabalhando os troncos. Isso vai brotar. Cheguei no ponto que eu falei era 100, né? Então vai chegar a hora dele começar a fechar de novo, né? Então, tipo, eles são meus avós de número 11 e meus avós de número 14, de número 13 e número 14, certo? Só que daí esse aqui tem um pai e uma mãe que vai fazer vezes 2, né? E esse também. Só que aqui eles já foram feitos vezes 2. Então vai chegar, sabe, em vez de dar tipo 2 milhões, ele vai só chegar a 1 milhão. Porque eles vão ser várias vezes os meus antepassados. Aqui, ó, que legal, ó. Daí eu tenho, eu comecei lá em cima, né? Daí eu botei de número 9, daí número 10, número 11, número 12, fui indo. Só que pode ver, eles sempre são um acima e um abaixo. É bem legal. O avô Augusto fazia parte do grupo de integralistas. Camisa verde. Camisa verde. Esses vasos que estão vendo aqui são todos meus antepassados pelos Klein. Esquece todos lá. Só que aqui, ó, a minha tria-avó, Catarina Ricker, é irmã do meu bisavô Ricker lá. Por isso que começa a dar. E ali tem um casal, aquele lá atrás. Ele é Heilmann, ela é Melchior. Os católicos iam dizer um dos 3 reis magos. O Melchior, né?
eu sou 3 vezes descendente. Eles estão sepultados no Brasil. E 3 vezes eu dou no meu casal. Olha eu dou só. neles pelos Vickers, por minha bisavó, que é Heilmann, e aqui, então, a minha quinta avó, acho que. Daí eu também dou. Né? Dá-ne. E essa pesquisa toda, seu Mauro, o senhor faz via internet mesmo? Ah, Ou você vai... Deus me botou num caminho um cidadão, isso meio acidental, né? Ele é um dos melhores pesquisadores genealogistas, seu Clayton Nascimento. Mas ele, por ser descendente dos vikings, a mãe dele é Biber Hedlund, que são suecos. Então ele gosta mais de ser Clayton Biber Hedlund, ou Hedlund Biber, né? Então ele das maioria dessas pesquisas foi ele que nos passou, né? Mas também a gente tem junto ao jardim uma biblioteca genealógica. Como vocês ouvem falar dos meus, eu dou oportunidade para vocês pesquisar os de vocês. Claro, dele já como é lá de cima, a gente não tem. A gente tem a imigração tipo do Rio Grande, né? Sim. Mas bem interessante. Muito bem. Aqui, ó, aquele bonequinho lá. Então uma tataravó, a Doroteia Steffler, teve 21 filhos. Então haja fralda, né? Nossa, mãe. Essa primeira parte vista, então, começa com a avó materna do seu Mauro, até onde ele conseguiu chegar. Quantas gerações, mais ou menos? Mais ou menos 8. 8 gerações. Então, a segunda ali, né, da família Rickert, né, até onde ele conseguiu chegar. Quantas gerações? A 14ª. 14ª geração. Aqui, no caso, seria da geração da avó paterna, né, do seu Mauro. Chegou à geração 18ª. 18ª geração. Por que eu fiz o esquilinho da Era do Gelo? A minha avó de número 6 é Catarina Hasselbach. Hassel é da família das Nogueira, né? Hassel em português é o avelã. Hassel, avelã. E o que o esquilinho tem na mão? Avelã. Então, a gente fez, então em português, Hasselbach, rio de avelã. Que tu tem que botar o que está atrás na frente, né? Então eu coloquei a partir dela até meus avós de número 12. A minha família, Swarovski, nos chamavam de polacos, né? Até cheguei de pintar a casa amarela e comecei a tomar cachaça, porque polaco adora de amarela. E aí depois eu fui descobrir que não era polaco. Daí eu a casa pintei de outra cor. Então a nossa família Swarovski, o primeiro sobrenome dela era só o nome do lugar onde eles eram natural. Swarov. Que hoje é República Tcheca. Né? Depois ela passou a se chamar tipo Josef von Swarov, que é em português José de Swarov. Depois, por causa das guerras, porque a Boêmia era a região mais rica da Europa, né? Então todos queriam aquela região, né? Então ele passou para o polonês, provavelmente para não ser perseguidos. Então ele botou von Swarov em polonês. Esse ski aqui quer dizer o D, porque você vai dizer de Swarov. Por isso que todos os polacos, a maioria tem ski no fim. Todos eles querem dizer de lá, daquilo. Isso, do lugar ou de alguma coisa, né? Uma referência. Temos o nome de Anton e aqui o nome de Franz. Isso. E Franz. Por que não se encontra esses nomes ali embaixo nos outros grupos da família, seu Mauro? É bem interessante. Isso não se aprende em colégio, né? A gente vai aprendendo com o tempo, por causa eu tenho um jardim temático genealógico. Então, Franz é Francisco, Anton é Antônio. Então eu tenho esses 4 ramos que eu peguei para fazer a minha genealogia, né? A partir dos pais e das avós, materna e paterna. Então eu tenho 3 ramos evangélicos, protestantes, né? Então nesses 3 jardins que nós passamos, né? Eu tenho até já colocado a voz de número 14, né? Imagina quantas 1000 pessoas são isso, né? E não aparece Anton e nem Franz. Como esse aqui é um ramo a partir da minha mãe, Swarovski, que é uma família
totalmente católica, né? Então, logo aparece Franz e aparece Antônio, por ser colocado por causa do Santo Antônio, casamenteiro, e São Francisco de Assis, né? Nós estamos aqui dentro de uma reserva, dentro de uma mata. Baseada na dança da polonesa, baseado na dança, né, onde se faz o caracol. A questão desse bosque aqui também é interessante, né? Eu sou marceneiro, embora não exerço mais a profissão, né? A parte mais bonita do jardim era essa parte aqui em cerca viva, toda ela trabalhada, né? Bem esculpida, né? Mas como eu sou marceneiro, eu resolvi devolver à natureza a qual eu ajudei a destruir. Então a gente plantou árvores nativas, né? Tem mais ou menos 70 espécies nativas do nosso lugar aqui, né? E tirei a cerca viva, né? Que era o bonito, mas agora está bem mais interessante, né? Pela natureza. E eu, quando era criança, meu sonho, meu desejo que eu tinha era de um dia poder adquirir uma mata e construir dentro da mata o meu rancho. Mas Deus me deu tanta saúde que eu fiz ao inverso, né? Então, na verdade, plantei uma mata em redor do meu rancho. Que legal. Que legal. Tudo bem. Seguindo aí o seu Mauro. Circuito baseado numa tradição polonesa de dança, da dança do caracol. E aqui chegando ao centro do caracol. Aqui a gente só fez um pequeno mapa para o pessoal também entender que quando nossos imigrantes vieram não existia país, eram impérios, né? O Império da Áustria-Húngaro, né? O Império da Prússia, né? Então hoje você tem que voltar lá da onde o teu imigrante veio, para em que país você vai dar. Só que isso não vai te dar raça não, porque eram impérios, né? Então tipo, o Império da Prússia era praticamente todos os alemães. Hoje já é Polônia, né? Então, sabe, é só um meio de saber de que país hoje eles seriam, né? Mas não porque eram impérios, né? Essa escultura aí, ela tem algum significado, algum símbolo especial? Isso aí é por causa que quando a gente trabalhava de marceneiro, na época a gente só usava madeiras de lei, né? Porque fazia aberturas, carrocerias, móveis, né? E na época não era ser cultivado tanto o eucalipto e o pinos, né? Então é um meio de eu dar vida a uma peça de árvore, né? A qual assim estava morta, a gente dá uma vida novamente para ela. Então cada parte do jardim tem um telhado onde a gente bota esses trabalhos feitos com árvores mortas, né, ou derrubadas, né? E a partir desse lugar, o lugar se chama Cantinho dos Netos, né? Então a ideia aqui seria a sequência depois da minha esposa, né? Então seria minhas filhas, né? Meus netos, bisnetos, trinetos e vai seguindo, né? Então para que esse jardim não pare em mim, né? E a minha esposa, né? Que também sigam, né? Eu e a esposa não vamos mais estar aqui, né? Mas provavelmente alguém vai achar interessante essa ideia que eu tive, né? E vai continuar, porque vai ser fácil, né? Então diz outro, até aqui Deus nos ajudou, então ali é fácil, é só colocar depois os nomes. E o meu netinho, esse aqui, o Christian, né? Então ele adora dinossauro, então ele primeiro me pediu para fazer o Rex, depois ele pediu o Baby e depois o Bolota. Então para cada trabalho que ele me pede, eu faço um trabalho do meu tempo e do tempo das minhas filhas, né? Então a gente fez compensando então os 3 trabalhos que me pediu, né? Então fiz os nossos, né? Que é o Pernalonga, por ele ser ras, né, que é leve. E daí o Tio Patinhas e o Carinha dos Flint. Interessante o traçado das árvores. Vem dali, né? Todo trabalhado, levando os galhos a se unirem, né? Dando uma formação diferente à árvore. Se eles fossem, aqui mais uma, trabalhado com paciência, e os anos vão fazendo a junção das partes, transformando numa coisa só. Aqui as peças de um engenho antigo, aproveitado também pelo seu Mauro, transformou tudo numa obra de arte. Então o nosso trespasso aqui, ele pertencia primeiro lá ao Rio Pardo, depois a Palmeiras das Missões. Então lá em Palmeiras das Missões era então a nossa capital aí da região, né? E aqui hoje Tiradentes do Sul aí tinha o exército.
Então fazia a segurança ali da fronteira com a Argentina. E então para esse pessoal ali ter de comer, né? Então vinham os carroceiros lá de Palmeiras com carroças, né? Trazendo os mantimentos, frutas, né? Para esses militares. E como demoravam dias, né? Ou horas, dias, né? Então eles também não podiam vir num dia e voltar no outro. Então eles tinham que dar descanso aos animais e a eles próprios. Então eles foram escolhendo lugares onde eles podiam pernoitar ou deixar os animais descansar e para se abastecer com água, né? Então um lugar que eles mais gostavam era os Três Passos, onde tinha 3 nascentes muito próximas e cada nascente formava um pequeno córregozinho que era deles passar com carroça, não de caminhar. Passos não é de caminhar ou de dançar. Ali surgiu por causa de passos de passar de carroça, ou a cavalo, né? Então eu vou fazer 3 nascentes saindo ali, que vai formar um riozinho, que vai abastecer as 3 águas. Então aqui cada água vai significar uma coisa, né? A primeira água é família e religião, a segunda é educação e cultura e a outra água arte, tradição e folclore. Que show! Cara, é muita história bonita e muita criatividade na mente de um homem. Alguém já te chamou de professor Pardal? Já me chamaram de tudo, né? Por mais que meus irmãos me chamam de louco. Pois é, o seu Mauro está falando que aqui então é um museu e diz ele que tem um espaço então onde vai ter uma biblioteca onde as pessoas terão a oportunidade de pesquisar a sua genealogia. Quero deixar o nosso agradecimento aqui ao seu Mauro por essa aula, né? Obrigado. Pelas informações que nós tivemos e realmente valeu muito a pena vir aqui. E eu quero deixar a todos aí que estão assistindo esse vídeo, né, o incentivo de estarem aqui em Três Passos, em Padre Gonzales, conhecendo aqui esse sítio maravilhoso, esse espaço maravilhoso, onde tem muito conhecimento, inclusive se for de origem alemã, tem até a oportunidade de repente de conhecer um pouco mais da própria história. Não é verdade, seu Mauro? Sim. Não, então, na verdade eu também fico agradecido pela visita de vocês, né? E é muito interessante, assim, vocês às vezes acham, muitos pensam, né, que estão aprendendo bastante comigo, mas eu aprendi também bastante com vocês.